Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos por ter nos reunido aqui. Viemos, como acabamos de cantar, para contemplarmos a tua face e também para nos rendermos a ti. Aleluia! Porque um dia a sua morte, ela trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia, que o véu que nos separava já não separa mais. Glória a Deus. Nós bendizemos o teu nome por isso, Senhor. Que o seu nome possa ser glorificado, que o seu nome possa ser exaltado, porque o Senhor é digno. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Cordeiro. Estamos reunidos aqui para nos lembrar de ti. Estamos reunidos aqui para te adorar. Pai, eu te peço também a sua misericórdia, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, nos dando entendimento espiritual, para que pela sua misericórdia possamos ser conduzidos pelo Espírito a um conhecimento pleno de Cristo, a um conhecimento completo. Senhor, eu também te peço para que o Senhor possa abençoar esse tempo de comunhão na palavra, para que aquilo que nós lermos na palavra possa tocar as nossas vidas, Senhor, edificando todos aqui. Senhor, faça isso por causa dos seus interesses. Faça isso, Senhor, para a glória do seu nome. Nós te damos graças porque um dia o Senhor nos chamou para a sua glória. Que o Senhor possa confirmar a nossa vocação. Nós queremos confirmar a nossa vocação diante do Senhor, para que a nossa entrada no seu reino nos seja amplamente suprida. Abençoa e fala aos nossos corações nessa manhã. Queremos considerar todos os apelos da sua palavra. Amém. 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 Graça e paz mais uma vez, meus irmãos. Isso não é só um cumprimento, mas é um desejo forte de que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Precisamos da graça do Senhor? Amém. Precisamos da paz do Senhor? Eu não sei, eu tenho certeza, todos vocês precisam e eu também. Queria ler com os irmãos segunda epístola de Pedro, do 16 ao 18. Segunda epístola de Pedro versículos 16 a 18. Que tal nós lermos de pé, irmãos? Vamos exercitar um pouquinho nosso corpo. E vamos exercitar também o nosso espírito para lermos. Segunda epístola de Pedro 16 a 18. Amém? Quem achou, vamos ler bem forte. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu,
nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meu encargo ao compartilhar nos domingos de manhã tem sido falar sobre a vida do Senhor Jesus, e eu tenho usado esse livro do irmão Stephen Calm para me fundamentar, para poder compartilhar com os irmãos. E nós chegamos aqui em um capítulo que o título é A Transfiguração. É esse o assunto que nós estamos considerando, a transfiguração do Senhor Jesus. Nós já vimos algo sobre a razão, o motivo, a necessidade dessa experiência de Jesus, não necessariamente por causa de Jesus, mas por causa dos discípulos. Nós já consideramos algo sobre o fato e o significado da transfiguração. E agora, irmãos, o meu encargo é compartilhar algo sobre ainda o efeito da transfiguração na vida dos discípulos e também na nossa vida. No meu planejamento, o Senhor pode mudar tudo isso, mas no meu planejamento, eu pretendo compartilhar com os irmãos em 3 sessões isso. Hoje, considerando qual foi o efeito da transfiguração na vida de Pedro, numa segunda oportunidade, se assim o Senhor permitir, nós não sabemos o dia de amanhã, então se o Senhor permitir. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, se o Senhor permitir, numa outra oportunidade, nós vamos considerar o efeito da transfiguração na vida de João. E numa terceira oportunidade, se o Senhor permitir, vamos considerar o efeito da transfiguração na vida de Tiago e também nas nossas próprias vidas. Esses 3 foram aqueles que Jesus chamou para ir com ele até o monte para orar. E eles foram testemunhas do que aconteceu ali. Como eu falei, irmãos, eu tenho me inspirado no que o irmão Stephen Calm compartilha nesse livro. Só que é muito rico e tem coisas que o irmão menciona. E aí o meu encargo é cavar essas coisas que ele menciona. E também tenho o desejo de dizer isso para os irmãos. Tem coisas aqui que eu também só vou poder mencionar. Mas fica o meu encorajamento para que os irmãos, na busca individual e pessoal, possam cavar. Irmãos, a palavra de Deus é muito profunda. E não dá para, em uma reunião, em meia hora, você entrar em toda a profundidade. Então, no nosso viver diário, a gente pode, na nossa busca pessoal, cavar mais fundo ainda. E é tão maravilhoso isso. Então vamos considerar, primeiro, irmãos, o efeito da transfiguração na vida de Pedro. Antes eu queria lembrar com os irmãos, lá em Lucas 9, se os irmãos puderem abrir, Lucas, capítulo 9. Vamos ler o 27 e o 28. O que aconteceu no 27 antes da transfiguração? Só lembrar, já foi mencionado isso. Diz assim: verdadeiramente vos digo. Lembra, Jesus estava reunido com os discípulos em Cesareia de Filipe. Ali ele deu ele perguntou para os discípulos quem ele era. Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi uma revelação que o Pai deu para Pedro, e daí o Senhor também revelou à igreja e falou a respeito da cruz, e agora ele diz isso para os discípulos ali, ainda em Cesareia de Filipe: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram
que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Essa foi a palavra do Senhor direcionada para os discípulos. Ele disse isso: alguns aqui não vão passar pela morte até ver o reino de Deus. E daí, quando é que isso aconteceu? Porque se nós pararmos para considerar, todos eles já morreram. Pedro, Tiago, João e todos os que estavam ali, o restante dos 12. E quando é então que essas palavras do Senhor se cumpriram, de que alguns não morreriam antes de ver o reino de Deus? Isso se cumpriu no Monte da Transfiguração. Olha a conexão com essa palavra, olha o início do 28, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Que palavras? Alguns de vocês não vão morrer até ver o reino de Deus. Então, 8 dias depois de ter dito estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então, ali no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma visão do reino de Deus. Eles tiveram uma visão gloriosa do reino dos céus. O que eles viram exatamente? O Senhor falou, vocês vão ver o reino. Mas o que é que eles viram exatamente? O rei. O rei glorificado. No versículo que nós lemos lá de Pedro, ele está dando testemunho dessa experiência. Ali em 2 Pedro 1, do 16 ao 18, ele está dando testemunho dessa experiência. Ele tá falando sobre a vinda do rei. Ele diz assim em 2 Pedro 1,16. E lembrem, irmãos, que a vinda do rei é a nossa esperança. Nós estamos aqui reunidos, partindo da mesa do Senhor até que Ele venha. E aqui Pedro está falando algo sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, que é o Rei. Ele diz, não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então, não é historinha de criança que nós estamos contando para vocês. Nós não estamos falando desses assuntos usando historinhas inventadas. Mas nós mesmos, Pedro dá esse testemunho, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eles viram Jesus não apenas como um servo, um homem comum, com quem eles andaram ali por 3 anos, mas Pedro disse que eles viram ali em Jesus a sua majestade. Eles viram o rei do reino dos céus. Esse termo majestade é usado para aquele que tem o poder supremo, para aquele que tem o poder real, o rei. Eles foram testemunhas oculares da majestade de Jesus. Quem vê o rei, vê o reino. Quem tem o rei, tem o reino. Quem não tem o rei, não tem o reino. Eu pergunto, o rei está no seu coração? Então você tem o reino. Se Jesus vive no seu coração, você tem o reino. Jesus está na sua casa? Então algo do reino de Deus está ali. Onde o rei está, o reino está. Essa relação entre rei e reino, ela acontece mais de uma vez na Bíblia. O Andrezinho, num estudo dele, ele até me enviou isso, algo que ele tinha ouvido do compartilhar de um irmão. Lá em Mateus 3, do 1 ao 2, João Batista pregando, ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na verdade, quando ele diz arrependei-vos porque está próximo o reino, é porque a vinda do rei estava perto de acontecer.
Depois, em Mateus 4,17, Jesus passou a pregar, Jesus começou a pregar. E lá em Mateus 4,17, na versão corrigida e fiel, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora o reino chegou. Quando Jesus começou a pregar isso, é porque o reino já havia chegado. Primeiro, João Batista anunciava o reino porque a vinda do rei estava perto de acontecer. E quando Jesus diz arrependei-vos porque é chegado, é porque agora o rei chegou. E em 2 Timóteo 4,1, Paulo fala assim para Timóteo, ó: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui está falando da manifestação do reino. E quando é que a manifestação desse reino vai acontecer? Quando o rei retornar. No retorno do rei, que o nosso coração tanto anela. Eu pergunto para você, irmão, irmã, você anela a chegada desse reino? Eu não sei se você já teve a experiência, sabe, de no celular mandar mensagem. Hoje as coisas elas são tão rápidas, né? Eu ainda vivenciei escrever carta. Então, não sei se os irmãos estão lembrados disso. A gente escreveu uma carta para alguém e mandava, e daí para receber a resposta, aquilo demorava dias, aquilo demorava semanas, às vezes aquilo lá demorava meses, né? Você ficava na expectativa daquela resposta chegar, da carta chegar, né? E tinha toda uma expectativa a respeito disso. E hoje as coisas são mais rápidas. No celular, você manda uma mensagem e às vezes você fica olhando lá se a pessoa visualizou, né? E tem gente que não deixa configurado o celular para saber se visualizou. E dependendo da mensagem que você manda, você espera o quê? Uma resposta. E daí você fica aguardando aquilo, muitas vezes com ansiedade de que a resposta chega logo. Amados irmãos, que a nossa expectativa pela vinda do rei, pelo retorno do rei, seja ainda maior. Às vezes o nosso coração fica ansioso pela falta de conexão com a internet. Acaba a internet, bate um desespero. Puxa, acabou a internet. Que possamos ter um desespero ainda maior, irmãos, pela nossa conexão com o rei. Que a nossa conexão com ele não caia, irmãos. Não nos pode faltar a conexão com o rei. Sem internet, irmãos, todos nós sobrevivemos. Com certeza, nós podemos sobreviver. Mas sem a conexão com o rei, irmãos, nós estamos perdidos. E o nosso anelo, o nosso anseio é para que o rei possa logo voltar. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos considerando o efeito, o impacto do que aconteceu no Monte da Transfiguração na vida de Pedro. E essa visão do reino foi algo que impactou a vida de Pedro. Basta você ler as epístolas de Pedro. Ele tem duas epístolas, certo? A primeira epístola e a sua segunda epístola. O irmão Stephen Kahn fala assim, ó. Deixa eu beber uma água. Aquela visão apoderou-se de Pedro. Todo o ministério de Pedro é sobre o reino de Deus. As suas epístolas são todas associadas com o reino de Deus. Ele nos mostra o que é o reino de Deus e como precisamos entrar no reino de Deus com abundância. E para isso devemos sofrer, a fim de entrarmos nesse reino. A mensagem que Pedro transmite à igreja é o reino de Deus.
E ela tem o seu fundamento naquele monte da transfiguração. Por causa daquilo que lhe foi mostrado, ele estava desejando morrer, ser crucificado. E esse foi o efeito daquela visão em Pedro. Então, irmãos, se vocês lerem as epístolas de Pedro, é possível nós compreendermos isso. Ele fala do reino como uma herança, como um galardão. Ele fala da expectativa da vinda do Senhor. Ele fala sobre como nós podemos ter a nossa entrada nesse reino amplamente suprida. Essa visão do reino, essa visão da glória e do reino, foi algo que impactou a vida de Pedro. Por exemplo, abram comigo lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 11. E esse encargo, como o irmão Stephen Cal diz, está fundamentado naquela experiência, no monte. 2 Pedro 1, do 3 ao 11. Primeiro eu vou ler com os irmãos o 3, tá bom? Ele diz assim, ó. Visto, vamos ler juntos? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja o que Pedro está falando aí. Ele está falando, esse é um texto que eu falei para os irmãos, que eu só vou poder mencionar coisas, mas se os irmãos cavarem depois, tem tanta riqueza aqui. Primeiro Pedro está dizendo que pelo poder de Deus, nos foi doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E isso é pelo conhecimento completo. Eu pergunto para os irmãos, você tem algum conhecimento do Senhor Jesus? Eu acredito que a resposta é sim. Mas aqui Pedro está falando que ainda nos é necessário termos um conhecimento completo. E presta atenção, porque essa expressão ele vai repetir uma segunda vez nesse texto. Então, todas as coisas nos têm sido doadas. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos têm sido doadas de que maneira? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória. Irmãos, vamos lembrar que ali no monte Pedro teve uma visão de Cristo glorificado. Ele foi chamado por Jesus para ir com ele naquele monte. E ali ele teve uma visão do Cristo glorificado. E Pedro está falando que esse chamamento não é só para ele, é para a igreja. Ele está nos dizendo que Cristo, ele nos chamou para a sua glória. E aí no versículo 8, olha o que ele fala. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele citou várias coisas do versículo 4 até o versículo 7 que eu não li. Ele está falando, que nós temos diante de tudo isso, diante desse chamamento tão glorioso, os irmãos entendem, irmãos, quão elevado é esse chamamento? O Senhor nos chamou para a sua glória. Se o Espírito Santo não estiver aqui nos alargando o nosso coração, a nossa mente para entender isso, irmãos. Nós corremos o risco de não entendermos quão elevado é esse chamamento. Mas diante desse chamamento, nós precisamos ter uma reação. Que tipo de reação? Precisamos reunir a nossa diligência,
Precisamos de fé, virtude, conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conhecimento pleno do Senhor Jesus, é o que ele fala 2 vezes nesse texto. Domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E Pedro fala dessas coisas aumentarem na nossa experiência. Então não é uma coisa obtida uma vez por todas. A fé é algo que precisa aumentar. O conhecimento do Filho de Deus é algo que na nossa experiência precisa aumentar. Não podemos nos dar por satisfeitos. A fraternidade, o amor fraternal, irmãos, é algo que precisa aumentar. A piedade na nossa experiência, expressar Deus, é algo que precisa aumentar. O amor é algo que precisa aumentar na nossa experiência. E se essas coisas crescerem em nós, vai fazer que nós não sejamos inativos, nem infrutuosos no quê? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer conhecer mais o Senhor Jesus? Precisamos de diligência, precisamos de fé, precisamos de piedade, precisamos de perseverança, precisamos de amor. E aí ele vai falar: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, vamos ler juntos esse daqui, versículo 10 e 11, vamos ler juntos. Por isso, irmãos, procurai cada vez confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apelo de Pedro, irmãos, é para a igreja aqui, é para todos nós, é para que com uma diligência cada vez maior nós possamos confirmar, presta atenção nessa palavra, confirmar a vossa vocação e eleição. Irmãos, todos nós fomos chamados por Cristo para participarmos da sua glória. Eu e você, Nicanor, você recebeu esse chamamento. Só que diante dessa experiência inicial, o que nós precisamos no nosso dia a dia? Confirmar. Confirmar essa vocação. A palavra vocação, ela significa chamamento. Então, à medida que nós avançamos na nossa experiência com o Senhor, buscando tudo isso que Pedro ele diz aqui, todas essas coisas, reunindo todas essas coisas como ele faz, nós estamos fazendo o quê? Confirmando o nosso chamamento. Entrar no reino, irmãos, é uma questão de galardão. Ter o reino é uma questão de recompensa. E é para aqueles que querem confirmar. Confirmar, essa confirmação não é uma vez por todas. O que eu estou falando aqui não é... O que eu estou querendo dizer, irmãos, é sobre nós não nos contentarmos apenas com a nossa salvação inicial. Jesus, pela fé em Jesus, por causa da obra do Senhor Jesus, nós recebemos a vida eterna e estamos salvos, livres do lago de fogo. Isso é algo maravilhoso. Mas o que o Senhor quer nos dar, não é só nos livrar do lago de fogo. Irmãos, resolver esse problema é uma etapa inicial. O destino nosso, pecadores, descendentes de Adão, era a perdição eterna. Nós estávamos destinados a perecer
por toda a eternidade, mas Deus amou ao mundo de tal maneira. E Ele enviou o Seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não perecer é algo grandioso. Mas o que Deus quer nos dar não é apenas estarmos livres do inferno. O que Deus quer nos dar é algo ainda maior, é a sua própria glória. O que Ele nos oferece é podermos desfrutar do seu reino. Aquilo que Pedro viu e chegou até a falar para o Senhor, ainda por falta de compreensão: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos continuar aqui. Porque ele viu algo do reino de Deus ali, uma miniatura do reino. O rei estava ali. Elias e Moisés, representantes dos vencedores do Antigo Testamento, estavam ali. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, representantes dos vencedores do Novo Testamento, estavam ali. Tinha uma miniatura do reino ali, né? Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ele viu esse reino. E Pedro está nos fazendo um apelo para que nós também desejemos entrar nesse reino. Mas entrar no reino é uma questão de confirmação. Acontece em algumas situações de empresa, de instituição de ensino. Então, por exemplo, no Centro Paula Souza existe um prêmio para alguns alunos que se inscrevem para isso, que tem frequência excelente, normalmente são alunos com 100% de frequência, e também que tem aproveitamento excelente. Alunos lá, o conceito maior é MB, que significa muito bom. MB, BRI. E aí, para alunos que se dedicam, né, aos estudos, e que também estudam inglês ou espanhol, tem lá um programa que premia alunos com uma viagem para a Inglaterra, viagem para a Irlanda, para diversos lugares do mundo, uma viagem tudo pago. E aí, alguns alunos que se inscrevem, eles estão qualificados a participar do processo porque eles têm boa frequência e têm boa nota. Só que, a princípio, tem vários ali qualificados a participarem disso. Só que chegar até o final e ganhar o prêmio é para quem confirma essa qualificação. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Pode ser que o dia comece bem, com 100% de frequência, com MB, mas no meio do caminho ele dá uma desanimada, começa a faltar. Hoje tem jogo do São Paulo, eu vou faltar, vou ficar assistindo o jogo do São Paulo, né? Pode ser que essa prova aqui, o que é isso? O que esse professor passou? Olha esse trabalho. Esse professor está acabando comigo, ele acha que eu não trabalho, eu acho que eu não tenho nada para fazer da vida, só estudo. Vou fazer isso aqui de qualquer jeito. E daí faz lá de qualquer jeito e tira R. Tem um monte de gente vibrando com R. R é o 5, é a média. Mas ele era um aluno muito bom, que estava qualificado para receber um prêmio, a ganhar uma viagem, e agora está se contentando com R. Irmãos, tem muitos cristãos se contentando com R. É ruim, não é regular, é ruim. Amados irmãos, que possamos confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Porque fazendo assim, olha o que Pedro está dizendo no versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande anseio do meu coração. Eu temo que me desqualificar para isso, irmãos. Eu temo. O Paulo tinha um temor de estar fazendo um apelo para outros e ele mesmo não estar qualificado. E existe esse temor, porque eu estou aqui fazendo um apelo junto com Pedro. Na verdade, esse apelo é de Pedro. Eu só estou repetindo o apelo dele.
Irmãos, e o meu temor é eu mesmo ser desqualificado. E um grande anseio do meu coração é ouvir do meu Jesus, é eu ouvir do meu Senhor naquele dia, me dizendo algo assim: Adriano, você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Agora entra para o meu gozo. Não é isso que você deseja também, irmão? Como eu receio naquele dia o Senhor Jesus se virar para mim e falar: Adriano, servo infiel, você não foi fiel nem no pouco que eu te dei. O que eu te dei daqui, que eu vou entregar para outro. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Porque se nós formos diligentes em buscarmos o Senhor, em buscarmos todas essas coisas que Pedro diz aqui, confirmando a nossa vocação e a nossa eleição, Pedro está dizendo que essa porta vai estar aberta, vai estar ali, a nossa entrada vai ser amplamente suprida. E tem mais uma coisa que eu quero ainda falar para os irmãos, que impactou a vida de Pedro, a experiência da transfiguração, está relacionado com a questão do sofrimento. Ali, em Cesareia de Filipe, é dito em Mateus 16, 21, que Jesus passou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas. Era necessário, olha essa expressão, era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E daí nós sabemos qual que foi a reação de Pedro diante disso, irmãos. Pedro teve aquela reação de começar a reprovar o Senhor, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Isso porque Pedro, ainda na sua mentalidade humana, ele queria reino sem cruz, glória sem sofrimento. E quando Jesus fala da necessidade de ir para Jerusalém para sofrer e ser morto, puxa, Pedro tem essa reação diante do sofrimento. E nós sabemos, irmãos, que Pedro, ele verdadeiramente avançou, não foi ainda depois dessa experiência do Monte da Transfiguração. Porque mesmo ali no Monte da Transfiguração, ele ainda quis: Senhor, vamos ficar aqui. Mais uma vez a proposta: deixa essa história de cruz para depois, vamos ficar aqui, fazer uma tenda para você, uma para Moisés, uma para Elias. Mas o Senhor, ele demonstrou na sua face uma resolução de ir para Jerusalém. E o pai interrompeu essa fala de Pedro: Pedro, fica quieto um pouco aí. Este é o meu filho amado, ouça o que ele tem para dizer, só a ele ouvir. E daí eles descem do Monte da Transfiguração. E nós sabemos, irmãos, que essa coragem de Pedro não foi ainda produzida depois da Transfiguração. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro, ele ainda negou a Jesus por 3 vezes. Então você percebe que o poder e a coragem de Pedro ainda não veio ali, mesmo com aquela experiência no Monte da Transfiguração. A coragem e o poder na experiência de Pedro vieram quando, irmãos? Para pensar um pouco, quando que veio? Quando é que Pedro ganhou coragem? Quando? Então, mas aconteceu o que antes dele sair pregando? O Pentecoste, irmãos. A vinda do Espírito Santo. A coragem e o poder veio depois do Pentecoste. Depois de ter recebido o Espírito Santo. Aí Pedro, ele se tornou corajoso. Então não é algo em nós mesmos, irmãos. O poder e a coragem, a perseverança, tudo isso nós dependemos do Espírito Santo.
Foi algo assim na experiência de Pedro e é assim também na nossa experiência. E olha como essa lida com o sofrimento mudou na experiência de Pedro. Se você ler com atenção as duas epístolas dele, você vai perceber que Pedro fala de sofrimento 13 vezes. Examina ali as epístolas de Pedro, por 13 vezes ele fala de sofrimento. Eu não vou poder falar todas elas, mas a primeira, olha lá em 1 Pedro 1:3, ele começa assim, ó. 1 Pedro 1:3. Podemos ler? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Isso aqui é o reino de Deus, irmãos, em toda a sua glória, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então hoje nós podemos passar por provações, nós podemos passar por provações que como fogo vem para purificar a nossa fé, mas Pedro está dizendo que mesmo esse sofrimento da provação, quando Jesus se manifestar na revelação dele, no retorno do Rei, isso vai redundar em louvor, glória e honra. E ele vai dizer: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, olha essa parte final, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Pedro, irmãos, num primeiro momento, ele e todos os discípulos não entenderam esse assunto de sofrimento. Jesus falou para eles: olha, eu tenho uma cruz para tomar e vocês também têm uma cruz para tomar. Eu tenho uma cruz para encarar, mas vocês também, se quiserem ser meus discípulos e me seguir, vocês também vão ter que tomar uma cruz no viver diário de vocês. E eles não entenderam muito bem isso. Mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, como aquele que Jesus tinha dito que quando viria, ajudaria eles a lembrarem tudo que Jesus tinha dito. Pedro pôde considerar melhor aquela experiência da transfiguração, Pedro pôde considerar melhor todo o ensinamento do Senhor, e o sofrimento que ele quis tanto evitar, agora ele pode dizer para outros: não temam o sofrimento, porque os sofrimentos que nós experimentamos por causa de Cristo, eles são seguidos de glória eterna. Vale a pena. E olha que essa ideia não está só aqui, irmãos. Em 1 Pedro 4,19, estou acabando. 1 Pedro 4,19, ele diz assim, ó. Amém?
Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. É Pedro falando isso. Os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 5,10, olha o que ele fala para acabar. 1 Pedro 5, versículos 10 e 11. Vamos ler juntos. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou... Olha aqui, mais uma vez ele lembra de que nós somos chamados para a glória. E olha o que ele vai falar na sequência. Vamos continuar. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio. Amém. Irmãos, entendam esse versículo 10. Pedro aqui não está falando do sofrimento de Jesus, quando ele diz assim, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele não está falando do sofrimento de Jesus. Ele está falando do nosso sofrimento, de sofrermos como cristão, de sofrermos, como ele disse lá, segundo a vontade de Deus. Hoje muitos cristãos, eles têm uma expectativa de como cristão ganharem a amizade do mundo. Eles têm a expectativa de como cristãos ganharem a simpatia do mundo. Irmãos, mas se o nosso mestre, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi maltratado, e se nós entendemos que um discípulo não é maior do que um mestre, se o mundo perseguiu e tratou o nosso mestre assim, quem quer ser um discípulo fiel, não espere aplausos desse mundo, não espere glórias desse mundo. Ser um cristão genuíno, ser um cristão verdadeiro, isso vai ser um espetáculo para esse mundo. Pessoas vão te ridicularizar. Pessoas talvez vão te perseguir por causa disso, por querer ser igual a Cristo. Mas se nós perseverarmos, irmãos, nessa disposição de sofrermos por um pouco, e se necessário, até mesmo darmos a nossa vida pelo Senhor. Vejam que os discípulos, Pedro e a maioria deles, com exceção de João, todos eles foram martirizados. E quando chegou a vez de Pedro ser crucificado, o que ele fez? Ele falou, não, pelo amor de Deus, não quero, não posso, não quero. Foi isso que ele fez. O que Pedro fez, irmãos, diante ali da cruz oferecida para ele? O que ele falou? Eu não sou digno de ser crucificado igual meu Senhor. Me coloquem aí de cabeça para baixo. Mas porque a experiência de Pedro avançou. E até o fim ele esteve ali confirmando o chamamento dele. Irmãos, nós não sabemos quando é que as coisas vão ficar mais difíceis do que já estão. Não sabemos. Mas uma coisa é certa, as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Mas que nós possamos perseverar até o fim. Amém. Não temendo o sofrimento por causa de Cristo, não tendo vergonha de dizermos que somos cristãos, que somos de Jesus, porque o Senhor, diante dos seus anjos e diante do seu Pai, aqueles que o confessarem até o fim, Ele também vai confessar diante do Pai, esse é meu. Essa aqui, é minha. Que não temamos o sofrimento. Pode ser que nós tenhamos prejuízos terrenos por não negarmos o nome de Cristo. Pode ser que chegue um ponto, irmãos, e eu estou vendo a coisa caminhar para isso, que nós vamos ter que pagar preços mais altos pela fé. Talvez chegue um momento que até o emprego eu vou ter que perder por causa disso. Vai ter um prejuízo. Mas, irmãos, o galardão nos céus é muito maior.
E vale a pena, ainda que hoje nós tenhamos que pagar um preço. Mas como Pedro está nos encorajando aqui a olhar, o Senhor é aquele que vai estar nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortificando e nos fundamentando, porque a Ele pertence todo o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Aleluia. Senhor, somos tão limitados no nosso entendimento dessas coisas, somos tão limitados na nossa compreensão dessas coisas, e muitas vezes tratamos essas verdades como fábulas engenhosamente inventadas, Senhor, como historinhas de ficção, de criança. Ó Senhor, mas ilumina os olhos do nosso coração. Traga-nos um despertamento ainda maior, para que, segundo as palavras de Pedro, nós possamos reunir toda a nossa diligência. Aleluia, Senhor, que nós cremos que não depende apenas do nosso esforço, mas aleluia que o Senhor nos deixou o seu Espírito, como aquele que é o nosso Consolador, o nosso ajudador. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a perseverar na fé, que o Senhor possa nos ajudar a perseverar na piedade, na fraternidade, no amor. Essas coisas, Senhor, elas vivem correndo das nossas mãos, correndo até mesmo da nossa experiência. Ah, Senhor, mas renova nessa manhã a nossa visão e a nossa disposição, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a reunir todas essas coisas, Senhor, na nossa experiência cristã, para que naquele dia a nossa entrada no seu reino seja amplamente suprida. Senhor, um desejo nós temos, não sabemos quanto tempo o Senhor ainda demorará para voltar, Senhor. Não sabemos se estaremos vivos, não sabemos, Senhor, se já teremos dormido, mas uma coisa é certa, Senhor. Uma coisa só é o que nós queremos pedir: nos guarda na sua casa, nos guarda nos seus caminhos todos os dias da nossa vida. Livra-nos de retroceder, livra-nos de tropeçar, livra-nos, Senhor, de querermos a glória sem cruz, de querermos o reino sem preço. Ó Senhor, aumenta a nossa diligência. Nós somos tão diligentes para tantas coisas desse mundo, mas na nossa busca pelo Senhor, aumenta ainda mais a nossa diligência, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem obtido na experiência de alguns aqui, por todo avanço que o Senhor já tem alcançado, mas eu ainda não estou satisfeito com a minha própria experiência, Senhor. Sinto verdadeiramente que eu preciso, Senhor, de um despertamento ainda maior, Senhor. Sou carente de reunir toda a minha diligência. A minha entrega ainda é pequena, Senhor. A minha busca, ela ainda é pequena. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma reação a esse apelo de Pedro. Ele viu a sua glória, ele viu o seu reino. Ah, Senhor, aleluia, que ele foi uma testemunha ocular da sua majestade. Aleluia, Senhor, que ele também falou que a volta do Senhor não é demorada como alguns julgam, mas o Senhor só não voltou ainda porque o Senhor é longânimo e não quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Aleluia por esse coração tão amplo e tão grande do Senhor. Ó Senhor, que possamos ser aqueles que esperam e apressam a vinda do Senhor. Que possamos ser aqueles, como Paulo disse, que amam a vinda do Senhor. O Senhor conhece a nossa experiência, o Senhor conhece a nossa vida. Ó Senhor, diante da sua mesa nós nos arrependemos, Senhor. E clamamos, nos ajude a nos desembaraçar do pecado. Nos ajude a nos desembaraçar dessa manhã de todo o peso, Senhor. A nossa mente, ela anda
correndo tão rápida como um cavalo selvagem, Senhor. A nossa mente, por conta de tantos estímulos que recebemos, ela corre para tantas direções. Ah, Senhor, nessa manhã nós queremos olhar para o Senhor e sermos salvos, Senhor. Que o Senhor possa nos aquietar na sua presença para sabermos que só o Senhor é Deus. Ó Senhor, nós renovamos a nossa consagração nessa manhã. Recebe a minha consagração, recebe a consagração de todos nós. Que o Senhor possa continuar operando ainda em nós a obra de transformação. Não queremos estar satisfeitos com a nossa experiência inicial. Não queremos estar satisfeitos apenas pelo fato grandioso de termos sido salvos do inferno. Senhor, queremos a sua glória, Senhor. Queremos o seu reino. Queremos ser considerados por Ti ainda hoje servos bons e fiéis. Por isso nos colocamos na Sua presença para deixarmos o Senhor nos examinar. Por isso nos achegamos à Sua luz para deixar a Sua luz como um holofote brilhar. Ó Senhor, e mostrar o que precisa ser corrigido em nós, o que precisa ser mudado na nossa experiência. Vem, Senhor, com a Sua grande luz que nos ilumina, luz que não nos destrói, mas que nos edifica. Aleluia, Senhor, amamos a Sua luz, ainda que ela nos cause às vezes tristeza por um curto período de tempo, o resultado sempre é uma alegria que vale a pena. Não temos medo, Senhor, da Sua reprovação hoje. Pedimos até mesmo a Sua reprovação hoje. O que não queremos é deixar para receber as Suas reprovações ali no Seu tribunal, Senhor. Se tem coisas para o Senhor reprovar, fala ao nosso coração. Não nos deixe nos esquivar do Seu falar nem da Sua luz, Senhor. Seu falar é um falar amigo. O Seu falar é um falar fiel e verdadeiro, santo e justo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Amém.